Ok. Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 20 de outubro de 2021. Estamos dando prosseguimento aos trabalhos da Loja Exotérica Cebedista do Trevo Sagrado, trabalho virtual. E hoje vamos ter a leitura da mensagem número 24 do livro Verdades que Foram Ocultadas, de autoria do espírito de nosso querido irmão Pedra Rocha. Então, a partir de agora, vamos dar início com a leitura. Peço a Jussara que faça, por favor, a leitura dessa mensagem. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é a 24ª, trazida para a gente em 13 de março de 1948. O tempo é encarregado das resoluções, mas elas dependem das oportunidades que surgem no decorrer do tempo. E por isto nunca é tarde, pois tudo está previsto para ser resolvido ou realizado quando a evolução permite e a necessidade exige. Esperemos com fé, procurando aguardar com paciência os acontecimentos que nos beneficiarão, porque há tempo para tudo, para perder e ganhar, para prever e acontecer, para dar e receber, para plantar e colher, para preocupação e sossego, para aprender e ensinar. Não devemos ter nenhuma pressa em precipitar os acontecimentos. Aguardemos sempre que se precipitem, porque, se nada for resolvido ao aproximar-se a hora, na sua chegada, os acontecimentos se precipitarão e as atitudes serão tomadas conforme o previsto e de acordo com os nossos merecimentos. O tempo é contado pela humanidade e para ela tem a sua utilidade. Para a natureza, todo o tempo é um. Tomemos as nossas precauções e procuremos ganhar tempo, porque no decorrer do mesmo, tudo será transformado. Ponderados são os conselhos de nossa própria consciência, razão por que devemos meditar sempre na hora da aflição, a fim de recebermos a inspiração que nos indicará o caminho que conduz ao êxito. Porém, se quisermos abreviar o espaço-tempo para recebermos o que desejamos, não devemos esquecer de aplicar todo esforço e vontade no sentido de fazermos por merecer e não para conseguir. Pensando exclusivamente em receber, estamos alimentando o egoísmo e, consequentemente, fora da lei da caridade. Contudo, ao acrescentarmos à nossa intenção o desejo de servirmos de intermediários à grande fonte de distribuição universal, os benefícios não se farão esperar, porque o egoísmo tombou e foi substituído por uma virtude em cumprimento à lei. A caridade é lei de retribuição que nunca falha, e cedo ou tarde ela virá de uma forma ou de outra, e se demora, será mais perfeita ainda. Se a nossa consciência estiver limpa e tranquila, confiemos em nós mesmos, sem nada temermos. Caso contrário, confessemos a Deus com humildade as nossas fraquezas e defeitos e também seremos relativamente atendidos. Quanto maior a fé, maior a força, maior a conformação, maior a paciência, maior a demora e maior a recompensa. Se nos preparamos para evoluir, não devemos pedir muita coisa para não atrapalhar, pois se chegar de uma só vez, algo será esquecido e o progresso será prejudicado. A conformação é o maior tesouro e a resignação a maior riqueza, porque a estas virtudes muito pouco satisfaz. A humanidade vive a pedir sem nada oferecer, talvez por desconhecer que aquele que faz, acumula e recebe com juros. A sabedoria divina tudo percebe, sabe e justifica. Eis o motivo por que todos são contemplados, embora a maioria ignore as diversas modalidades dos benefícios. Se hoje vivemos preocupados sem nenhum motivo,
Amanhã poderemos viver despreocupados na hora da aflição, porque a fé atrai forças ocultas que alimentam e nutrem até a resolução de todos os problemas. A caridade é um dever, pois se não tivermos fé, ao menor golpe sofreremos e nenhuma riqueza acalmará o sofrimento íntimo, razão porque cada um ofereça o que puder. É só, meus irmãos. Da mensagem. Bom, estamos às 19h45. Agora eu vou analisar aí um pouco essa mensagem. Recomendo que todos vocês a leiam posteriormente, com cuidado. Ela é de uma riqueza muito grande. Ela nos ensina várias formas de nós atrairmos o merecimento e recebermos tudo aquilo que for necessário a tempo e horas, sem haver aquele tormento íntimo da angústia, da preocupação que Deus não está atendendo, que as leis não estão atendendo. Então, essa mensagem ela é assim, um lenitivo para a nossa alma. Ela nos ensina a realizar e a esperar, sabendo que todas as obras têm o seu resultado. E toda obra que é feita com uma intenção pura, ela terá sempre um mérito bem maior e, claro, que aí o recebimento virá, especialmente na hora que nós mais precisarmos dele. No momento em que nós temos de passar pelos efeitos das nossas causas do passado, em que a nossa fé é posta à prova. Então, esse trabalho feito ao longo de toda a nossa existência, como se fosse um grande advogado de defesa, fará, então, com que tudo que nós desejarmos, tudo que nós precisarmos e tudo que nós merecermos nos seja entregue no devido tempo. Porém, ele começa nos dizendo que tempo é a nossa maior preocupação, porque enquanto estamos encarnados, nós nos preocupamos muito com o tempo. Porém, quando estamos desencarnados, o tempo é sempre. O tempo é agora, o tempo é infinito, o tempo é eterno. Então, o tempo só é contado para nós que estamos aqui na matéria. Nós precisamos, então, dividir esse tempo, dividir o dia e a noite, fazer com que a gente tenha tempo para o trabalho, tenha o tempo para o cuidado da nossa família, dos nossos afazeres domésticos, tempo de cuidar da nossa própria, do nosso próprio crescimento evolutivo. Então, nós é quem temos de fazer esse tempo, porque ele diz que o tempo é encarregado das resoluções, mas elas dependem das oportunidades que surgem no decorrer do tempo. Por isso, ele diz, nunca é tarde, pois tudo está previsto para ser resolvido ou realizado quando a evolução permitir e a necessidade exigir. Então, vejam, nós sempre falamos de leis, colocamos em realce, em destaque a lei de necessidade. Dizemos que ela, abaixo de Deus, é a lei mais importante do universo. Por quê? Porque no relativo em que a gente vive, tudo é necessidade. E, consequentemente, nós temos de obedecer sempre a todas as necessidades. Só que a gente, às vezes, cria necessidades angustiantes para nós mesmos. Nós queremos que se realize ontem. A gente está pensando hoje, mas já quer que esteja realizado há muito tempo. Eu posso lhes dizer que tudo que nós pensarmos já está realizado. Porém, o tempo em que essa realização vai se processar no mundo material dependerá daquilo que nós temos como crédito, que são os merecimentos. E o que é o merecimento, senão a relação entre o cumprimento dos nossos deveres que traz para nós direitos. Então, toda vez que nós cumprimos com os nossos deveres, para nós, perante nós mesmos, perante o nosso semelhante, perante a natureza, perante a divindade, então nós estamos acumulando
no banco da providência divina uma conta corrente favorável. E poderemos sacar dessa conta corrente quando for o momento certo em que a nossa necessidade realmente exigir. Então, quando a gente conhece as leis divinas, quando a gente conhece o plano divino, quando a gente entende como é que essa obra foi construída, como é que ela é realizada, então não há mais por que temer tempo, não há mais por que ficar atribulado, porque já sabemos que tudo tem um tempo. E ele, inclusive, elenca uma série de situações. Então, há tempo de plantar e de colher, há tempo de realizar e receber o efeito, há tempo para tudo. Há tempo para amar e ser amado, há tempo para respeitar o nosso semelhante e ser respeitado, há tempo para sermos educados, aprendermos cada vez mais e utilizarmos esse ensinamento. Então, ele elenca uma série de situações em que nós devemos utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível, já que o tempo conta para nós e nosso tempo aqui é finito. Nós vimos aqui com um tempo determinado, não é uma determinação absoluta, porque às vezes nós, por vontade própria ou por atitudes malsãs, acabamos fazendo com que esse tempo seja encurtado, mas também muitos de nós recebemos diretamente da divindade uma prorrogação do nosso tempo, para que possamos concluir uma empreitada em que estamos trabalhando e que essa empreitada traga um benefício, seja para o nosso campo familiar, seja para o campo de toda a humanidade. Então, existe uma determinação inicial, um programa que nós vamos cumprir, mas esse tempo que foi elencado, ele por natureza, relativo. Então, de acordo com as necessidades, nos será dado mais tempo ou nos será tirado algum tempo. Então, a gente precisa aprender a lidar com o tempo de uma maneira mais justa, mais equilibrada. Então, ele diz aqui, logo no segundo parágrafo, esperemos com fé, procurando aguardar com paciência esses acontecimentos que nos beneficiarão, porque há tempo para tudo, perder e ganhar, prever e acontecer, dar e receber, plantar e colher, preocupação e sossego, para aprender e ensinar. Desculpem, tem alguém aqui querendo falar comigo, eu estou passando, agora não posso, estou avisando, mas insisto. Então, paciência. Paciência é uma das palavras-chave. É a palavra que eu mais ouvi em minha vida dentro do trevo sagrado. Meu irmão, nosso querido irmão Walter, com o pai João, ele sempre afirmava para a gente, quando a gente queria andar um pouquinho mais depressa, ele disse, está vendo aquele pote ali? Está cheio de paciência. Vá lá, enche o caneco e tome. Então, era para que a gente pudesse entender que tem tempo para tudo. Nem sempre as coisas podem acontecer como nós desejamos, especialmente naquilo que não está ao nosso alcance, que é o tempo da natureza. O tempo da natureza é o dela, e só acontecerá quando for realmente uma necessidade que se apresente e que seja julgada como uma real necessidade. Fora disso, paciência. Então, a palavra-chave é paciência. Então, ele explica aqui que o tempo é contado por nós, na humanidade, porque ele tem a sua utilidade. Para a natureza, todo tempo é tempo. Tomemos as nossas precauções e procuremos ganhar tempo, porque no decorrer do mesmo tempo, tudo será transformado. Então, nada de ficarmos apavorados que faltou tempo, que não tem tempo. Não, tempo sempre terá. Porque se não pudermos resolver nessa existência algum problema, Deus nos dará outras existências para que nós resolvamos com calma, com tranquilidade,
com sabedoria, com conhecimento de causa, e assim a gente segue a nossa vida. Então, ele diz aqui, também bem interessante, que ponderados são os conselhos de nossa própria consciência, a razão por que devemos meditar sempre na hora da aflição, a fim de recebermos a inspiração que nos indicará o caminho que conduz ao êxito. Ponderados são esses conselhos. Ponderado é que nós fizéssemos isso, mas a gente percebe que a humanidade age exatamente ao contrário disso. Quando ele está com algum problema, alguma aflição, alguma necessidade, ele não consegue desfocar do problema e desviar o seu pensamento, a sua mente, para a solução. E como ele não desvia, ele só faz aumentar a aflição, aumentar o problema, aumentar a dor. Então, é preciso que, mesmo em meio a esses momentos, que devemos meditar, porque a meditação nos dará, então, nos trará a intuição de que tudo tem um tempo exato para se realizar e que a natureza não dá saltos, tudo acontece no ritmo das próprias leis divinas. O pensamento, quando é focalizado unicamente no pedir, no desejar obter, no desejar ter, e receber sempre para nós, então estamos alimentando o egoísmo e, consequentemente, fora da lei da caridade. Então, precisamos aprender aquilo que a gente quer, lembrar que a natureza, que o próprio Deus interno nosso, o nosso divino ajustador, nosso espírito, ele conhece todas as nossas necessidades, as presentes, as passadas e as futuras. E ele sabe quando é o momento apropriado para que a gente possa receber ajuda. Então, por que vamos ficar angustiados, querendo fazer de qualquer forma? Então, ele diz que isso muitas vezes é um sinal de egoísmo, ou seja, é um defeito, é um vício que nós alimentamos e que faz com que a gente não consiga receber aquilo que precisamos. E ele segue nesse trecho dizendo: contudo, ao acrescentarmos à nossa intenção o desejo de servirmos de intermediários à grande fonte de distribuição universal, os benefícios não se farão esperar, porque o egoísmo tombou e foi substituído por uma virtude em cumprimento à lei. Então, vejam a força que tem um pedido quando ele é feito de uma maneira justa. Quando nós recebemos na nossa ordem, quando ingressamos, nos é dito que Deus concede tudo o que um justo quer e que Deus assina tudo que um justo escreve. Então, qual é o problema? Nós precisamos nos tornar justos, justos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso amor ao próximo, no nosso amor a tudo que nos rodeia. Então, se nós formos justos, é justo que tenhamos o direito de receber mais rapidamente aquilo que for uma necessidade nossa. Então, a natureza é o grande almoxarifado de todos nós. Da natureza provém tudo aquilo que nós necessitamos. Lá já está previsto tudo que a gente vai necessitar daqui a 5, 10 milhões de anos. E já está sendo armazenado para quando a humanidade realmente precisar, tudo já está disponível para ser alcançado. Então, é assim que a divindade trabalha. Ela trabalha sempre projetando muito tempo na frente. A planificação é de milhões de anos na frente. A equipe do nosso mestre Jesus, o Cristo, o grande governador do planeta, ele não trabalha para hoje, ele já está projetando para daqui a 5 milhões de anos, 10 milhões de anos, como é que nós vamos estar, quais serão as necessidades que surgirão. O progresso nos trará necessidade de sermos intuídos, inspirados, orientados
para determinadas realizações no campo da ciência, no campo das necessidades orgânicas. Então, tudo isso já está sendo amplamente discutido, analisado, e as providências estão tomadas. Mas só chegará até nós no momento em que houver uma massa crítica da humanidade, em que já haja um trabalho mental coletivo que permita que isso aconteça. Então, nós somos interdependentes. Claro que nós temos o nosso dever maior, é conosco mesmos, é com o nosso desenvolvimento individual, mas temos também o nosso dever coletivo. E por isso que ainda muitas coisas que já existem, já estão programadas para vir para o nosso planeta, ainda não conseguimos ter. Ainda vemos tanta gente morrer de câncer, quando poderia ser curado em 1 minuto com um aparelhinho assim do tamanho de um celular, como já existe em Vênus. Que uma cegueira poderia ser revertida com outro aparelhinho desse em 1 minuto. Então, por que nós não temos isso? Porque a massa crítica da humanidade planetária ainda está muito baixa, as vibrações ainda estão muito densas, a parte que já está esclarecida ainda não tomou consciência da sua própria capacidade de mudar os destinos de toda a humanidade. Então, nós não criamos esse desejo interno de servir, de buscar levar a toda a humanidade novos valores morais para que possamos ver todos ter o direito e a possibilidade de atingir também o clímax da perfeição de uma forma mais rápida. Então, são vários fatores que impedem que hoje a gente ainda esteja com tantas doenças, tantos problemas materiais, e conquanto o esforço da ciência seja muito grande, mas ainda falta aquela palavrinha que eu enfatizei logo no início, o merecimento. Nesse caso, o merecimento coletivo. O merecimento coletivo vem quando toda uma coletividade consegue galgar uma faixa de frequência vibracional mais ou menos idêntica, mais ou menos linear. Enquanto a gente não conseguir isso, fica difícil das realizações coletivas acontecerem. Mas um dia, em breve, daqui a algum tempo, o tempo, você já sabe que desde o princípio da mensagem, ele diz que o tempo é encarregado das resoluções, mas elas dependem das oportunidades que surgem no decorrer do tempo. Então, tudo dependerá do nosso adiantamento ou atraso. Então, estamos trabalhando, o trevo sagrado, a Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, vem há quase 70 anos, vamos fazer 70 anos para o ano, né? Vem exatamente cuidando disso, de levar a humanidade para um novo patamar de conhecimento. Mas o nosso trabalho ainda é de formiguinha. É claro que não estamos sozinhos. Hoje, esse novo trabalho que veio com Kardec, está se espalhando pelo mundo, as próprias tradições ancestrais da Índia, do Tibete e de outros lugares sagrados, está começando a ser bastante divulgada e conhecida aqui no Ocidente. Então, estamos ganhando uma massa crítica, mas ainda incipiente. E, ao mesmo tempo, ainda estamos tendo de nos libertar das sombras dos nossos irmãos que teimavam em continuar no quanto pior, melhor para eles. Então, isso está acabando, o tempo deles já se esgotou, a grande maioria já foi destronada, mas ainda temos remanescentes que estão tentando lançar fogo ao planeta, exatamente tentando direcionar as mentes dos governantes para que sejam levados a esse sacrifício da humanidade. Mas isso não vai acontecer e, por isso, vocês se lembram que toda semana, toda quarta e sexta, a gente faz a vibração pelos dirigentes das nações, exatamente para protegê-los desses remanescentes dos nossos irmãozinhos das sombras que desejam fazer com que eles levem para a barbárie, levem para o desequilíbrio
que possa gerar um novo conflito mundial. Mas lembrando que agora o controle está na mão da espiritualidade. As forças que estão em trabalho aqui no nosso planeta são imensas, não são apenas daqui do planeta, há todo um trabalho de inúmeros irmãos de outros planetas que estão aqui rodeando a nossa atmosfera, exatamente para impedir a loucura de algum desses tiranetes de lançar um ataque atômico. Então, eles estão trabalhando, estão prontos para desativar qualquer ameaça desse tipo. Então, hoje nós estamos mais protegidos, mas ainda há muito o que fazer. Então, esse é o trabalho, prepararmos para evoluir, e para isso não devemos pedir muita coisa para não atrapalhar. É um outro ensinamento dele aqui. Olha, sejam razoáveis, nós precisamos de muito pouco para viver, mas criamos situações em que nos escravizamos ao ter e esquecemos do ser. Esquecemos que aquilo que nós temos transitoriamente. Nós somos apenas usufrutuários dos bens que possuímos. Quando desencarnarmos, todos esses bens serão distribuídos, seja para os nossos herdeiros, seja para o benefício público. Então, o que é que nós temos verdadeiramente? As nossas obras, o nosso trabalho interior, aquilo que nós acrescentamos ao nosso coração, o amor que conseguimos abrigar em nosso coração, o serviço amoroso à coletividade, tudo isso é o que fica, é o que transcende, é o que nos acompanhará pela eternidade. Então, vamos pensar na eternidade e não no hoje, no agora, no carro novo, na casa bonita. Se pudermos ter uma casa bonita, isso não é nada de negativo. Uma das mensagens da espiritualidade é que os tesouros não são condenados. Eles podem ser condenáveis se forem mal utilizados. Mas se você empregou seu esforço, progrediu, se dedicou e teve coroado seu esforço com um poder econômico maior, usufrua disso, apenas não use esse poderio econômico, financeiro, para poder escravizar ou espezinhar o seu semelhante. Então, tudo depende disso, é como nós utilizamos. E lembrando sempre que tudo que nós possuímos é da natureza, que nos é dado por empréstimo. Então, zelemos por esses bens, porque nós temos de devolvê-los depois trabalhados. E, se nós os trabalharmos bem, isso contará em benefícios para nós. Se cuidarmos mal, seremos cobrados pelo mal que fizemos à natureza. Então, queridos irmãos e irmãs, o tempo já está indo embora, e só recomendo, então, uma leitura mais aguçada, parágrafo a parágrafo, que realmente o ensinamento dessa mensagem é de uma ordem fantástica para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então, usufruam. O livro todo é cheio disso, mas essa mensagem em particular é riquíssima de informações para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual, que é o que nós almejamos, é o trabalho que nós fazemos, é para que todos tenham acesso às possibilidades de crescer espiritualmente. Muita paz, muita luz para todos.